Senhor, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, pensei que fosse demorar mais um pouquinho. Mas amém. Estou alegre de estar mais uma vez da família, convidada pela missionária Carol, uma bênção em minha vida. Quero deixar aqui para a meditação dos irmãos, ela pediu para contar um testemunho, eu fiz algumas anotações pequenas aqui. E eu perguntei para ela assim, eu falei, missionária Carol, o que eu vou falar dessa vez? Que o testemunho é grande. E ela foi falando, é para você falar, o último testemunho que eu dei, eu contei sobre minha vida e para os filhos se espelharem. Só que hoje ela pediu para eu falar com os pais. Eu falei, será que é porque eu estou virando mãe? Será que é isso? É uma responsabilidade muito grande. Vou ler aqui para os irmãos aqui que estiverem com Bíblia e quiserem abrir em Lucas 15, versículo 20. A parábola do filho pródigo. Eu falei assim, todas as vezes que eu estou contando meu testemunho, independente da situação, é o filho pródigo, porque eu me encaixo nessa passagem. Quando ainda estava longe, viu-se seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E eu falei, Senhor, muitos conhecem essa passagem, é uma passagem muito que eu creio que todos conhecem aqui, né, irmão? Amém? Glória a Deus. O filho pródigo que pediu a herança para o pai. Eu acho que a herança geralmente é quando morre, né, pastor? Aí eu faço a herança para o filho, mas misericórdia. E ali o pai deu a sua herança, que era de direito, e ele foi viver a sua vida dissolutamente. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente esse versículo. Que ele foi viver a vida dissoluta, gastou o dinheiro, gastou seus bens, viveu, mas trazendo para os dias de hoje em dia. Eu falo, mãe, vai dessa vez essa loja aí, me dá minha herança. Eu vou viver minha vida, vou sair com os meus amigos, vou fazer acontecer. E ali chegou um momento que tudo se acabou. Tudo se esvai, irmãos. E o momento da minha vida também, tudo se esvaiu. Meu marido ganhando muito bem, a gente tinha recém-casado, meu marido ganhando muito bem, eu trabalhava também ganhando muito bem. Só que quando Deus quer chamar a gente para perto, não adianta. Eu falei, amém, Senhor. E o que me chamou a atenção nessa passagem foi quando o filho se caiu em si e decidiu retornar e falar, poxa, se os servos do meu pai vivem melhor do que isso aqui, eu estou fazendo o que aqui? Filho nunca deixa de ser filho. E ali, o que eu anotei algumas coisas aqui, acho que o tema desse ano é se sua casa falasse o que ela diria, não é isso? E o primeiro culto desse ano eu anotei isso, eu falei, Senhor, isso é uma coisa muito forte. Se sua casa falasse, pastora Ana, o que ela diria? Pastor Tafarel, irmãos, o que ela diria? E ali, eu anotei algumas coisas sobre a reação do pai quando o filho retorna para casa. O pai se move de íntima compaixão. Compaixão, eu fui pesquisar, e significa sentimento de piedade sobre o sofrimento do outro ou sobre o sofrimento alheio. E ali, outra coisa que eu anotei, que eu quero dizer, é que o amor de Deus por ele é tão grande e nunca cessa. Não se cansa de esperar a sua volta. Ali o amor do pai foi tão grande que ele ficava ali na porta esperando. Imagina, com certeza deve ter sido um bom tempo, não sei quantos anos, quantos meses, quantos dias, mas o pai não cansou, não cessou de esperar. E aí quando ele vê o filho voltando, ele corre em direção ao filho. E Deus se alegra, e o pai se alegra com o retorno do filho. Mas o que eu quero te dizer hoje é o quê? Os filhos são a herança.
Quando eu fiz o convite do meu chá, eu coloquei no tema Salmos 127:3, que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre seu galardão. O seu filho é a sua herança. O que é herança hoje em dia? Herança é um conjunto de bens. O seu filho é um conjunto de bens que Deus te deu. E ali eu pensando, ali eu falei, Senhor, o Senhor falou uma coisa no meu coração. Por que o pai não questionou quando o filho pediu a herança? Porque ele entendia que a herança dele era o filho, não o que ele tinha. Não os bens dele, não a fazenda, os animais, nada disso, mas era o filho. Por isso que em nenhum momento ele questionou. E quando o irmão foi questionar, quando o filho pródigo voltou, ele virou e falou, filho, não questiona. Seu irmão estava morto. Para nós aqui estava morto, porque antigamente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia de ligar, de procurar, de buscar. E ali eu entendi que realmente a herança que cada um tem aqui são os seus filhos. Eu falei, Senhor, esse aqui é a herança que o Senhor me deu. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, irmãos, e eu vou frisar muito isso daqui, não desista dos seus filhos. Não desista. Busque, fique na porta, esperando ele retornar. Uma coisa que a missionária Carol falou, ouça. O que a gente tem de mais precioso hoje não é o dinheiro, não é o status. É claro que a gente quer viver bem, eu não vou ser hipócrita. Mas o que a gente tem mais de precioso hoje é o tempo. É mesmo. Quando seu filho pede para falar com você, você para e ouve. Seja adolescente, eu convivo com meu irmão que é adolescente, às vezes ele chega para conversar comigo, maninha, eu quero conversar com você, eu paro, eu ouço. Porque é uma coisa de mais precioso que a gente pode dar. É o nosso tempo e o nosso exemplo. Priorize. Chega, filho, vem cá, quando seu filho estiver quietinho. Filho, vem cá. Filho, eu quero falar com você. Filho, o que está acontecendo? Ensina. A Bíblia mesmo fala, ensinar o menino no caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele. E não desista dos seus filhos. Não desista de orar por eles. Não desista da sua herança. Porque é o que Deus te deu. Igual eu falei quando eu estava vivendo um tempo que eu estava achando que estava tudo muito bem, casei, fui morar com meu marido, alugamos uma casa, e ali eu decidi viver minha vida absoluta, achando que tudo estava bem, tudo estava ótimo. Só que eu tinha alguém por detrás, eu falei que eu não ia chorar. Então assim, eu não vou nem passar maquiagem para não chorar. Mas eu tinha alguém que todos os dias orava pela minha vida, que todos os dias buscava. E esses dias a gente vai descobrindo as coisas, né? Ela virou e falou assim, quando você casou, filha, eu entrava no banheiro e chorava. Eu pedia a Deus que Deus traz a minha filha de volta. Traz a minha filha de volta, Jesus, para o teu caminho. Porque ela me ensinou, irmãos, eu decidi viver a vida absoluta. E ela não desistiu de mim. Eu fiquei 1 ano e 2 meses afastada e retornei aqui, estou aqui até hoje. Pai, não desista dos seus filhos. Se seu filho está distante, se seu filho está afastado, chama ele para perto. O que você tem mais de precioso é o seu tempo. Fala, filho, vamos conversar. Filho, o que está acontecendo? Ensina os adolescentes, são tantos adolescentes estão passando para a juventude. Irmão, não deixe se afastar. Eu falo para minha mãe, irmão, eu quero criar o Thiaguinho igual a senhora me criou. Filho raiz, não filho, fica até brincando, não filho Nutella. E ali eu tinha alguém que não desistiu de mim. E eu vou fazer isso com meu filho, eu não vou desistir dele. Se ele quiser um dia fazer igual eu fiz, me arrependo, mas hoje eu tenho esse testemunho de vida para contar. Mas aí é com ele, mas eu vou estar ali orando. Eu vou estar ali buscando, irmãos. Não adianta você vencer aqui fora, mas dentro da sua casa está derrotada. Não adianta. Vença primeiro dentro do seu lar. Vença primeiro ali dentro. Chama a sua família, ora, busca. Antigamente a gente fazia cultinho no lar. Eu pegava o violão, o Carlinhos às vezes pegava o pandeiro, ele pequenininho, minha mãe cantando, eu
Irmãos, ninguém é perfeito. Ah, Raíza, mas o meu filho, quando eu falo filho, é filho e filha. Ninguém é perfeito, tanto que você é